Deus abençoe. Nós estamos, pela graça de Deus, mais uma vez aqui para falar sobre as coisas dos últimos dias que a nós foi revelado pelo profeta do Senhor. E nesta oportunidade queremos falar a respeito da reunião da noiva. A noiva do Senhor Jesus Cristo está reunida nesta hora. Eu quero juntar aqui algumas informações, revelações do profeta, o que ele viu, o que a mente do profeta captou, né? Para nós termos um tempo de exame, um tempo de meditação. Tudo que nós fazemos é um investimento para estarmos mais perto de Deus, mais perto do Senhor. Então, as nossas orações, quando pregamos a palavra, quando lemos a palavra, tudo que fazemos concernente à mensagem desta hora, nós estamos investindo no conhecimento, investindo na revelação, investindo para aquele grande dia tão esperado, tão aguardado. Eu espero que todos os nossos irmãos, quem ouvir aquilo que eu irei falar aqui, em poucas palavras, possa estar mais perto do Senhor. Nós estamos nos ajuntando, né? A questão de nós estarmos reunidos em um determinado lugar, como um povo que está aglutinando ali. Isso significa que as pessoas podem se reunir e estar tão distante, tão longe uma das outras, como o Oriente está do Ocidente. Mas quando estamos reunidos em Cristo, é a união invisível da noiva. Reunidos em Cristo significa no mesmo pensamento, no mesmo espírito e com a mesma revelação, tudo em um mesmo sentido. Por isto, nós não temos nada melhor, não temos outra ferramenta mais eficaz do que a mensagem, do que a Bíblia, a palavra revelada. E todo cristão, todo crente genuíno ama a revelação, porque está escrito que as portas do inferno não prevaleceriam contra a revelação da palavra. Quando Pedro fez aquela grande afirmação, dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus, né? O Senhor respondeu a Pedro: Não foi a carne, não foi o sangue quem te revelou que eu sou o Cristo. Meu Pai, que está nos céus, tem te revelado que eu sou o Cristo. E sobre esta revelação, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra esta revelação. Tudo que for feito, tudo que for maquinado, trabalhado para afastar os cristãos, só vai contribuir para o nosso ajuntamento, só vai contribuir para estarmos mais unidos. Estamos agora mesmo em uma grande unidade. Esta unidade é através do Espírito e através daquilo que Deus tem nos enviado. A palavra revelada, a palavra aberta. E vamos ajuntar aqui coisas bem antigas e coisas bem presentes. Por isso que estou falando sobre a noiva está reunida. A noiva está reunida. Preste muita atenção nisto, tá? No capítulo 5, no versículo 2 do profeta Miqueias. Miqueias estava profetizando sobre a vinda de Cristo. E Miqueias disse: E tu, Belém Efrata, de ti, e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá.
E tu, Belém Efrata, posta, que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. A pequena Belém, o profeta está dizendo que ela é a menor dentre as milhares de cidades, de tribos, povos de Judá, mas daquele lugar pequeno sairia aquele que seria o apacentador, o alimentador, o salvador, o consolador do povo. Uma profecia pertinente à primeira vinda de Cristo, profetizado por Miqueias. Significa que a noiva nunca foi grande, ela nunca chamou atenção, ela nunca foi destaque, nem na primeira vinda de Cristo, os crentes primitivos que comporam a noiva, e nem neste tempo. Muitas pessoas estão reunidas ao redor da palavra, e desse povo chamado, desse povo que está reunido, Deus está tirando uma noiva. Esperamos e espero que sejamos um desses chamados para ir para casa nesta hora final. Então, a declaração que vou ler aqui, o que aconteceu, como Deus trabalhou ali atrás, lá nos dias de Jó, lá nos dias dos patriarcas. Diz, que tal quando Jó morreu, ele particularizou, quer dizer, ele comprou uma terra, comprou um lugar para ele ser sepultado. Ele não queria ser sepultado em qualquer lugar, misturado com os ímpios. Então ele comprou um lugar particular para que ele fosse sepultado. Isso era apenas sombra, isso era apenas um tipo. E o seu lugar de sepultamento, lá vem Abraão, aqui vem Abraão, comprou uma parcela de terra para enterrar sua esposa Sara. Também ele comprou. Ele não aceitou nada de graça, ele comprou. Abraão gerou Isaque. Quando Isaque morreu, queria ser enterrado com Abraão. Isaque gerou Jacó. Jacó morreu lá no Egito, mas fez José, seu filho, profeta, jurar por ele, com sua mão na sua coxa, que ele não seria enterrado no Egito. Por quê? Essa visão de Jacó. Leve-me para a terra e enterre-me lá. E José, quando morreu lá no Egito, o filho de Jacó, fez menção da partida de Israel, saiu de acordo com a profecia, mas disse, tire os meus ossos desta terra. Por quê? Eles sabiam que as primícias da ressurreição surgiria desta terra, porque Jó disse, eu sei que meu Redentor vive e que nos últimos dias se levantará sobre a terra. E apesar dos vermes da pele que destrói este corpo, ainda em minha carne verei a Deus. Eles sabiam que as primícias da ressurreição sairiam da terra prometida, não do Egito. Eles eram espirituais. Eles eram
profetas. E quando Jesus morreu, na sexta-feira, ressuscitou na manhã da Páscoa, na manhã de domingo seguinte. A Bíblia disse: muitos dos santos que dormiam no pó da terra ressuscitaram e saíram de suas tumbas. Foram para a cidade e subiram para a glória, como está no Salmo 24, subiu com o Senhor. Eram aqueles profetas que sabiam exatamente onde serem enterrados, no lugar e na hora. Foi escondido dos olhos dos sábios. As primícias da ressurreição era para sair da Palestina e não sair do Egito. Muitos anos nós falamos de Jó, de Abraão, de Isaque, de Jacó, de José. Todos esses marcaram o lugar que eles seriam sepultados, porque eles tinham a revelação da onde a ressurreição iria surgir. E exatamente quando Jesus ressuscitou, ali estavam aqueles santos. Aquilo era um tipo, era uma sombra. Não era o local geograficamente que importava, mas aonde o Senhor haveria de ressuscitar. Estava dizendo que a palavra que eles tinham guardado apontou o lugar de onde o Senhor ressuscitaria. A palavra que nós temos guardado aponta da onde sairá o arrebatamento, da onde sairá a ressurreição, essa primeira ressurreição, como Paulo falou. Como sabemos que há duas ressurreições, a primeira, bem-aventurado quem tem parte na primeira ressurreição, esses não irão sofrer o dano da segunda morte. Agora, a segunda ressurreição é a ressurreição do trono branco, é a ressurreição do julgamento. E Deus tem nos guardado de ir para aquele lugar de julgamento. Nós temos recebido tudo concernente a respeito da primeira ressurreição. A mensagem que Deus tem enviado, a abertura desses mistérios, tem nos apontado que haverá uma ressurreição, que haverá um arrebatamento. A ressurreição virá dos santos que esperam por nós na sexta dimensão, porque eles não podem sair dali sem que a perfeição chegue aqui. Então nós seremos transformados, nós seremos arrebatados, como diz as Escrituras, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 ao 16. Então isto é rápido, isso é transformação, como Enoque foi raptado. Você não vai encontrar a sepultura de Enoque, porque ele não morreu. E você não vai encontrar a sepultura da noiva aqui, porque ela vai ser transformada. Mas aqueles santos que morreram em Cristo serão chamados, através dela, que ela tem a voz de arcanjo para chamá-los. E nós juntos encontraremos neste lugar aqui, para encontrar o Senhor nos ares. Esse é o maior evento de toda a história, que nós estamos aguardando e nos preparando para isto, e os sinais estão bem diante de nós. Agora, a importância disto, a visão que teve Jó, a visão que teve Abraão, a visão, todos eles foram sepultados no mesmo lugar, todos. E vou dizer algo para vocês. Adão, ele
quando morreu, ele estava exatamente sepultado aonde a cruz foi fincada no Monte da Caveira. Por isso foi chamado Monte da Caveira, porque ali aquele monte tem a figura de uma caveira. E lá Jesus foi pendurado entre os céus e a terra. E quando o sangue do Senhor Jesus Cristo foi derramado, o sangue do segundo Adão caiu exatamente sobre o crânio do primeiro Adão para levantá-lo. Adão esperava por aquilo. Ali estava Adão, ali estava Eva, todos os santos estavam ali. E quando aquela voz saiu, que ele clamou na cruz, ele deu um brado na cruz, todos aqueles santos que estavam na sexta dimensão se despertaram e saíram com ele naquela manhã de ressurreição. E nós estamos esperando por esta grande e abençoada manhã de ressurreição. Por isso, a noiva está reunida ao redor da palavra. No livro de Apocalipse, antes de eu dar um passo mais à frente, eu quero que vocês que têm a sua Bíblia, podem até ler comigo. Aqui está. No versículo 12 do capítulo 12, não vou ler o capítulo inteiro. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Sabendo o diabo que já tem pouco tempo. Por isso ele tem uma grande ira nesta hora, tá? E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, tempos e a metade de um tempo, fora da vista da serpente. Tempo, 1 semana, tempos, 70 semanas, que é de Daniel, e metade de um tempo, 3 anos e meio, tá? Isso está falando diretamente concernente a Israel, aos judeus. Agora, voltemos aqui para o nosso momento, voltemos para a palavra, para a nossa hora. O diabo sabe que tem pouco tempo, mas deixa eu deixar uma coisa bem clara no que estou pregando, no que estou ensinando nesta hora, baseado na Bíblia e na mensagem. Escute bem. O Senhor Jesus Cristo, quando nasceu, o dragão perseguiu. O que ele fez? Ele mandou matar as crianças de 2 anos para baixo, porque descobriu que há 2 anos atrás o Senhor tinha nascido. Mas o Senhor tinha refugiado fora da vista da serpente, do dragão. O dragão era Herodes, que representava a Roma. Foi para o Egito, até a morte de Herodes, como diz as Escrituras. E agora, neste tempo, Satanás sabe que o seu tempo está curtíssimo, está terminando, e com grande ira, ele vem perseguir a mulher. Quando fala de 2 asas, a mulher foi para o deserto, mas quando fala de 2 asas, se aplica também que uma ave, ela se equilibra e ela voa, não com uma asa, com 2 asas, representando Elias e Eliseu. Então, ela recebe 2 asas e sai fora da vista da serpente. Satanás não sabe
aonde a noiva se encontra. Está com grande ira, lançando todo tipo de pestes na terra. Mas a noiva está no seu esconderijo. O Senhor Jesus foi para o Egito, fora da vista de Herodes. Como Moisés foi colocado numa arca de junco e colocado no rio Nilo. Agora, a mãe de Moisés, aquela igreja, sabia como proteger o filho. A igreja sabe como guardar a palavra. A mãe de Moisés, que era Joquebede, colocou uma certa substância naquela arca de junco que os crocodilos, jacarés, não suportavam aquele cheiro. E assim Moisés foi guardado. A noiva, ela tem o cheiro de Cristo. A noiva tem o perfume de Cristo, que é a sua unção. E Satanás não suporta. Ele pode aproximar de um cristão, mas não consegue atingi-lo, porque ele está guardado pela a palavra. Por isto, ele não é atacado. E Satanás não tem como aproximar da noiva, por isso está com grande ira. E nós sabemos que as coisas que têm acontecido, o que está ao nosso redor, tudo aponta para esta hora. Isso viria. Nós não somos surpreendidos por nada, porque nós temos conhecimento, nós estamos informados dos acontecimentos. Por isso nós não estamos surpreendidos. Estamos nos preparando. Estamos preparados, sim, para irmos para casa. Portanto, agora, esta mulher não está à vista da serpente, mas ela lançou água, lançou polvo atrás dela. Mas a terra ajudou a mulher. E ela saiu fora da vista da serpente. A igreja, ela vem através de 7 eras. Passaram-se as eras. Terminaram-se as eras. E depois das eras, em seguida, o Senhor abre a sua palavra, revelando os 7 selos, esses 7 mistérios. Apocalipse 12, que eu estou citando, é um desses mistérios. Agora, o que acontece? Se há uma perseguição espiritual, há um refúgio para esta mulher. Se passamos 7 eras, se passamos já pelos 7 selos, pela abertura da palavra, nós então paramos e meditamos o nosso tempo. Que coisa gloriosa, que coisa grandiosa é viver neste tempo, é viver nesta hora. Não viver de uma maneira aleatória, mas sabendo quem você é, o que Deus tem feito por nós. Por isso, assim como o Senhor Jesus, na primeira vinda, ele foi perseguido pelo dragão, agora na segunda vinda, também a noiva que deu à luz a criança, Maria deu à luz a Cristo, e a noiva dá luz à palavra, a noiva dá luz a Cristo. Então o filho nasceu, e foi então na perseguição que ele foi arrebatado para o seu trono. Jesus foi arrebatado para o seu trono lá na primeira vinda, e agora ele é arrebatado para o seu trono. Então isso é o rapto da igreja agora, é o arrebatamento, porque o Senhor, ele é arrebatado para o seu trono, e para ele ser arrebatado para o seu trono, a palavra está nela, ela e ele são um, e juntos subiremos para casa. Juntos seremos arrebatados para o trono, e Satanás não vai nos encontrar. Antes que esse mundo se incendeie em uma grande catástrofe atômica, nós seremos tomados para casa. O Senhor nos levará para casa. Aqui, o profeta faz menção
dessas duas passagens. Nós podíamos falar de Eliseu. Eliseu ressuscitou o filho de uma mulher rica, a sunamita. Está lá no capítulo 4, 2 Reis. Mas o mesmo Eliseu foi chamado também para multiplicar o azeite e a farinha de uma viúva. Para multiplicar, sim, o azeite da viúva. Aquela que os seus filhos ia ser levado como escravos, porque o marido morreu e deixou uma dívida, ela não tinha como saldar, e os seus credores vinham tirar os seus filhos. Aí então Eliseu foi na casa desta mulher e a encheu os vasos de azeite para que ela pagasse a sua dívida. Quando a igreja é cheia do Espírito Santo, ela é redimida para ser cheia do Espírito Santo. E ela não tem dívida nenhuma, porque ela está livre de todas as dívidas que Jesus Cristo, Senhor nosso, pelo seu sangue pagou nossa dívida no Calvário. Aí Eliseu ressuscita o filho de uma viúva, uma mulher que não tinha filho, mas pela palavra de Eliseu, ela recebeu um filho. Depois o filho morre com 12 anos. Eliseu vai lá e ressuscita aquela criança. E Eliseu teve 2 episódios. Ele guardou a viúva de perder os filhos. E outro episódio, ele ressuscitou o filho. Eliseu é a noiva, agora nesta hora. Então ele está nesses 2 episódios. Deixa eu ler aqui para vocês. A noiva, observe, elas estavam voltando, tentando o melhor possível. Elas estavam voltando, elas estavam entrando na fila, porque elas estavam olhando para outra coisa, olhando para aquela igreja que tinha acabado de sair ao caos. Agora, mas 2, as da frente nunca, as de trás, somente 2 ou 3 delas estavam como que saindo para fora, um pouquinho para o lado direito. E parecia que estavam tentando voltar para a fila enquanto passavam. Elas estavam simplesmente passando por mim, numa distância bem próxima, passando por mim. E eu estava ali de pé. Então eu simplesmente vi todas elas se moverem e partirem. Mas observe isto. A igreja somente entrou em cena uma vez. Cada nação, a igreja. Mas a noiva entrou 2 vezes. O que foi isto? Não sabendo disto, mas veja isto com a minha mensagem desta manhã. Não sabia disto. A semente caiu no chão em Niceia. Aquela foi a semente original. Ela passou pelo processo dessas denominações, a qual teve a existência só uma vez. Mas a noiva volta outra vez nos últimos dias. Eu restaurarei, vê? A obra-prima apareceu 2 vezes. Ela passou pela primeira vez, então passou pela segunda vez. E ela estava perfeita na segunda vez, tal como ela o estava na primeira. Ó Deus, tenha misericórdia, que seja rápido, para que o grão possa entrar. A primeira vez, ela foi sepultada em Niceia, e ela veio através das eras, passou pelas eras negras, a noiva do Pentecostes.
mas ela voltaria no tempo do fim. Ela passa agora pela segunda vez e Deus envia um profeta para ver ela passar a primeira vez e subiu para casa. E depois veio a segunda, passa novamente 2 vezes. Isso significa que aquela noiva lá dos dias primitivos e a noiva dos nossos dias, elas estavam exatamente em forma. E quando o profeta observou, tinha 2 ou 3 que estavam saindo da fila. Ele chamou elas de volta à fila e a sua visão terminou. A sua visão desvaneceu. Isso significa, então, que ele viu as 2, a primeira e a segunda. Agora, essa que passa pela segunda vez, essa que chama a noiva que está no pó da terra, porque aquela noiva, ela era perfeita, ela foi perfeita, mas ela está no pó da terra, ela está aguardando por nós. Esta que passa pela segunda vez é que chama a primeira noiva que caiu ali em Niceia, que foi sepultada pelos dogmas, e Deus trouxe 7 eras, cada era uma colheita dos eleitos, e todos eles não tiveram participação nessa mudança, nesse rapto, nessa transformação. Mas essa agora não passará pelo processo da morte, ela entrará em transformação. Como Deus mudou o corpo de Abraão, a noiva tem seu corpo transformado, mudado para subir para casa. Ela tem um poder vivificador nela que tirou Jesus da sepultura. Esse mesmo poder está nela para chamar aquela que está dormindo. As 2 são perfeitas, mas uma não passa pelo processo da morte. Por isso que o segundo Adão chamou o primeiro Adão. Lá no monte, quando o sangue de Cristo caiu, ele estava chamando o segundo Adão a uma ressurreição, ao primeiro Adão, uma ressurreição. Agora, esta segunda noiva, representando o segundo Adão, chama a primeira que caiu lá atrás nos dias primitivos. Por isto, então, que todas elas tiveram o seu final em Cristo. Todas elas morreram em Cristo. Por isso, aqueles patriarcas, lá nos dias antigos, nenhum deles quis uma sepultura em um lugar que não fosse comprado, fosse deles, pago, dizendo assim, em uma sombra, que não queremos nada de graça, porque Jesus pagou o preço nosso. Eles compraram lugar para colocar os seus corpos. Jesus pagou tudo por nós. Por isso a noiva não está alienada ao mundo e nenhum sistema. Ela é comprada, redimida no sangue de Jesus Cristo. Não temos sequer um centavo de dívida com o diabo e nem com o mundo. Por isso aqueles homens, aqueles patriarcas, compraram lugar para pôr os seus corpos por 2 coisas. Primeiro, eles não queriam nada que não fosse deles. Segundo, porque eles tinham visão que a ressurreição saía daquele lugar. E hoje a ressurreição sai da palavra, como aqueles que morreram na palavra. Ali sai a ressurreição da palavra. E aqui sai a transformação nossa da palavra também. Então os 2 grupos, o primeiro e o segundo grupo, são iguais. Um é ressuscitado, o outro é transformado. Primeiro Adão foi chamado pelo segundo Adão. A primeira noiva é chamada pela segunda noiva. Esse é o nosso tempo. Esta é a nossa hora final. Satanás está furioso, porque o seu tempo tem acabado, o seu tempo está por um fio. Por isso que ele está fazendo tudo para alcançar a noiva. Por isso
que Faraó fez tudo para alcançar Moisés. Mas uma mãe sábia, inspirada por Deus, sabia como guardar o seu filho. Um Deus sábio, poderoso, sabia como nos guardar nesta hora. Quando Herodes perseguiu o Senhor Jesus Cristo para matá-lo, o Senhor Deus já tinha arrumado um lugar para ele se refugiar, longe da vista do dragão, longe da vista da serpente. Quando Satanás vem furioso para atingir a noiva, então as crianças morreram, mas Jesus não foi encontrado. As crianças morreram no Egito, mas Moisés não foi encontrado. O mundo será destruído agora, mas a noiva não será encontrada. Ela está guardada num alto refúgio, em um alto retiro. Este caminho que a noiva está passando, o profeta disse, Isaías, que é um alto e sublime caminho, que nem os loucos errarão este caminho. Portanto, estamos em um lugar que ninguém nos encontra. Somente um sabe quem somos e onde estamos. É aquele que nos salvou, é aquele que nos redimiu, aquele que nos comprou. É aquele que fez um lugar secreto para estarmos escondidos agora. O Senhor Jesus Cristo, o meu Deus, o seu Deus e o nosso Deus. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo.